Rodando. Um segundo. Oi? Então, pessoal, olá, boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais uma live. E hoje o tema da live é Volta às aulas, eis a questão. Para debater este assunto, nós estamos com a mesa quadrada, não é? Não é uma mesa redonda, não é uma mesa retangular, com o professor Cláudio Andrade, a professora Silvia Costa e o professor Marco Aurélio Toledo. Agradeço vocês terem aceitado participar dessa live num tema tão importante, até porque nós que atuamos na educação não podemos deixar de debater e ter nossa posição em relação a isso. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, Odete. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Silvia. Todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Só para me apresentar, eu sou o Cláudio, orientador educacional de São João da Barra, trabalho como coordenador do Plano Municipal de Educação, também no mesmo município. Obrigada. Professora Silvia, boa noite. Todos. Sou professora de História da Prefeitura Municipal de Campos, né? Já trabalhei também com música na rede. Estamos aqui, né, para colaborar da maneira que a gente puder. Obrigada. Professor Marco Aurélio Toledo, boa noite. Boa noite, Odete. Boa noite, Silvia. Boa noite, Cláudio Andrade. Boa noite, professor Odete. Boa noite a todos que estão participando da live. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, discutindo, né, um tema tão importante que é sala de aula, professores, alunos e pandemia. Vai lá. Então, esta semana, o governo do estado do Rio de Janeiro, né, decretou que as aulas no estado, elas voltarão, não é? Estamos numa pandemia, estamos experimentando uma mudança de rotina que nenhum de nós estava preparado para ela, nem na nossa vida pessoal, muito menos na nossa vida de trabalho. E nós sabemos que essa questão de volta às aulas é muito mais complicada que a gente possa imaginar. Até porque a pandemia não acabou, o coronavírus está aí, o estado do Rio estava num nível de controle, segundo pesquisas, ontem voltou para o nível de crescimento de casos, não tem vacina, não é? Nós lidamos com sala de aula, embora Campos não tenha previsão de voltar, a Prefeitura de Campos, mas esse é um debate da educação. Então, nós temos que pensar esse processo. Como que é isto? Como que é voltar alunos para a sala de aula? Né? Professor Cláudio, como você vê esta volta para a sala de aula, né, que não implica só aluno, implica são vários profissionais envolvidos numa escola, nessa pandemia sem vacina? Eu acho que, de forma geral, existe um consenso em relação a essa pausa que se faz nas aulas presenciais, justamente para poder a gente não correr aquele risco. Nós temos acompanhado o que acontece não só no Brasil, mas no mundo. Os índices e os dados têm evidenciado o nível do risco, não só para os professores, mas inclusive para os alunos, porque na escola o aluno acaba se contaminando e sendo aí um grande vetor de contaminação, retornando para os seus lares aí e, infelizmente, colocando em risco as pessoas do grupo, né, mais precário, que é o grupo de risco. Então, realmente é muito complicado. Nós não temos, quando a gente para analisar, fazendo uma leitura conjuntural, né, a nível de Brasil, a nível de Estado, nós não temos nas escolas a estrutura adequada, embora muita coisa possa ser providenciada. A gente sabe que
Algumas escolas e algumas redes até conseguiriam, mas aí existe uma questão que é do potencial econômico dessas redes. Enquanto uma rede tem mais recurso, uma quantidade X de escola, as outras redes acabam não tendo o mesmo acesso. E isso é muito complicado até pelo próprio caráter de heterogeneidade do próprio município. Então, cada município tem as suas dificuldades, as suas facilidades. É muito complicado, dentro desse panorama, a gente partir do pressuposto de que seria viável produzir uma realidade estrutural homogênea entre as escolas, tanto em relação a questões físicas, em relação a recursos, como também no tocante a recursos humanos e a consciência por parte dos profissionais que estariam tentando fazer esse ensaio. Então, por uma questão de fidelidade à vida, de compromisso com o outro, de bom senso, naturalmente, nós nos posicionamos assim com muito receio e com muita cautela, orientados aí também pelos órgãos oficiais, tanto de saúde como os órgãos as entidades civis organizadas e também em relação à ciência. Então, não dá para a gente voltar dentro desse cenário tão conturbado, onde tudo é um impasse. Inclusive, como tudo é muito novo, a própria ciência, a própria leitura do fenômeno ainda está se construindo. É muito precoce pensar no retorno agora, nesse momento. Professora Silvia, pegando aí, né, o gancho do professor Cláudio, como você vê este momento, esse debate que inflamou a educação com essa possibilidade de volta, né? Bem, quanto à questão da doença em si, né, nem todos, mas as autoridades como um todo deveriam ouvir as informações dadas pelos cientistas. E aí, quando a gente fala na questão da educação, o principal agente que deveria ser ouvido não é ouvido, que é o professor. Sabemos que há muitos anos, apesar de termos uma LDB, né, o professor não é ouvido. Tudo é imposto de cima para baixo, né? E a realidade da escola, quem conhece é o professor. Nós não temos uma população educada para seguir regras. Nós vemos aí no dia a dia as pessoas nas ruas, sem máscara. Imagina dentro de uma escola. E aí, rapidamente, eu vou dar o exemplo do ano passado, que eu e uma professora de ciências fizemos uma campanha pelo não compartilhamento de garrafa d'água e pirulito, porque isso aí é um costume dentro da escola pública. E aí levamos uma semana explicando tudo, na semana seguinte, mesma coisa. E aí eu fui questionar os alunos e ouvi que vários pais disseram que isso tudo que eu e a professora de ciências tínhamos dito era besteira de professor. Agora, imagina, então, agora, com a presença de um vírus, né, que é altamente contaminante, uma estrutura falha, porque o Brasil não está preparado em termos de educação para o dia a dia, quanto mais para uma situação de exceção. Então, nós temos escolas lotadas, turmas grandes em salas pequenas, não tem dinheiro para adquirir o material sanitizante necessário, então, realmente, falar em volta às aulas agora, presenciais, é complicado. Obrigada. Então, professor Marco Aurélio, qual a sua posição em relação a isso? Literalmente os dois já fizeram uma grande síntese aí. Parabéns os dois aí pelas palavras, né? Foram bem colocadas. Mas eu diria o seguinte, vamos para apimentar isso aí, eu diria o seguinte, né? Que há 5 meses, né? Há 5 meses a SEDUC nada fez para incluir professores e alunos no ensino à distância, né? Não fez absolutamente nada. Além de inventar apostilas, teleaulas, né? E aí você vê, então, que as pressões, né, de políticas, né, sempre vão interpretar a culpabilidade em cima do professor, entendeu? É o que Silvia estava falando. Silvia montou um projeto, parecia até que ela estava já prevenindo contra o vírus, né, Silvia? Esse projeto seu foi uma visão, né? Uma visão, digamos assim. Então, a própria secretaria, ela, né, o que a gente percebe nos noticiários, né,
é que a volta às aulas está sendo literalmente, se você pegar todos os recortes de jornais do Estado do Rio e até, né, e outros jornais de circulação nacional, você observa claramente que com a pressão das escolas particulares, dos donos das escolas particulares, automaticamente pressiona contra a parede o retorno da pública também. Entendeu? Isso aí, uma coisa vai levar a outra, uma coisa está ligada à outra, entenderam? Ou seja, devido à pressão, né, que a própria Alerj está sofrendo, o próprio governo, né, do Estado do Rio está sofrendo com relação ao retorno das escolas particulares, vem de reflexo, né, ou vai de reflexo, né, digamos assim, vai de reflexo ao nosso retorno. Só que, lembrando que escola particular, vamos abrir um parênteses aqui, escola particular, algumas delas, né, que tiverem caixa para isso, vai tentar montar uma barreira sanitária, né, Silvio está aí que montou esse projeto, né, pode acrescentar depois na minha fala, pode até tentar montar um projeto de uma barreira sanitária nas escolas, um comportamento, tomar medidas de isolamento dentro da sala de aula, mas acredito que não. Gente, isolar criança, isolar adolescente precisa de contato, né? Outra live de Odete aqui, o outro professor colocou isso, né? A criança precisa de contato. Se você isolar, você vai colocá-los de castigo. Ele não vai ter esse contato com o outro, né? Até mesmo com o professor, você chega em sala de aula, eles vêm até você querendo conversar, querendo trocar ideias, perguntar como foi seu dia, como você está, professor, e você recebe, você vai ter contato com eles, entendeu? Né? Você não é robô, né? Nós somos seres humanos e a gente tem essa relação, né, com eles. Mas aí, voltando ao ponto, ou seja, a minha posição agora, a minha primeira fala é justamente isso, a escola econômico, é o econômico, lembra do velho e bom capitalismo, o empresário que não recebeu auxílio nesse momento do governo federal, ele está realmente digamos, com a corda no pescoço, pressiona o governo do estado para retornar às aulas, e aí sim o secretário de Educação se vê numa sinuca de bico, e aí tem que partir e colocar essa data prevista, né, para o retorno das aulas, que eu acho, como o professor Cláudio Andrade colocou, eu acho que é muito prematuro. E outra coisa que o Silva colocou, que é super importante, né, se escuta todo mundo, menos o professor. O soldado que está na frente de batalha. Na frente de batalha. Olha só, eu vou colocar aqui na tela uma manchete, um comentário de reportagem sobre essa questão de volta, e a gente vai falar sobre isso. Né? Então, está colocando aqui, nos Estados Unidos, houve volta às aulas, o que aconteceu? 245 professores e 199 alunos com coronavírus, 589 professores e 2.035 alunos em quarentena. No Brasil, não vamos chegar nesse ponto, porque mal fazemos testes de RT-PCR, então só vamos descobrir quando o problema for bem maior. Então, se num país que tem, em termos tecnológicos, muito mais, né, avançado que o Brasil, isso é real, aconteceu a contaminação enorme e já houve recuo, não tem mais, tem que fechar, imagina a gente aqui, não é, professora Silvia? Na Espanha aconteceu a mesma coisa, né? Houve a reabertura das escolas e já fecharam de novo. Não tem jeito, né? O que dá jeito na questão do Covid é isolamento social. Agora, quanto a essa questão aí da diferença das escolas particulares e públicas, isso aí é um maquiavelismo, porque a escola particular ela tem condições de dividir a turma em dois, um vai num período, outro vai em outro. A escola pública vai fazer isso como?
se geralmente funciona os 3 turnos, lotada de alunos, não tem sala suficiente para fazer esse tipo de coisa. Eu acredito que seja a mesma lógica do busão. Pobre pode pegar busão. Na realidade, quem pode fazer quarentena. Isso. Professor Cláudio, dá para aluno ficar sem encostar um no outro? Aluno vai usar máscara, não vai trocar pirulito, nem água, vai ficar sentadinho ali na cadeira, mantendo 1 metro, 2 metros. Dá para fazer isso, professor? O professor Marcos Toledo já falou muito bem em relação à impossibilidade de negar ao aluno, ao adolescente, à criança, aquilo que é próprio da sua natureza, da sua faixa etária. E o próprio processo ensino-aprendizagem não se faz exclusivamente com conteúdo. É uma série de relações sociais, que inclusive demanda toque para o desenvolvimento da afetividade, tudo isso dialogando com o conteúdo. Quando a gente para também, Odete, Silvia e Marcos, para fazer uma leitura de um panorama da rede privada, é muito bom a gente fazer uma diferenciação, porque não existe a rede privada como uma opção de elite. Às vezes, a gente também naturaliza. Quando a gente para poder ver as escolas particulares e tenta separar mais ou menos por percentual o nível e o potencial econômico dessas escolas particulares, a gente acaba percebendo que, majoritariamente, as escolas particulares, elas são escolas de bairro. Então, são escolas simples, são escolas humildes. Aqui mesmo, onde eu moro, ao redor, deve ter umas 4, 5 escolas particulares, muito pequenininhas, e eu fico imaginando, por quê? Quando eu tenho uma escola particular de centro, com grande potencial econômico, bem provavelmente ela conseguiria cumprir com este protocolo de melhor forma. Agora, em relação a essas outras escolas particulares que não vai ter, obviamente, o mesmo potencial econômico, como isso aconteceria? Então, é um impasse muito grande, até quando a gente vê os sindicatos da rede particular e alguns profissionais, que a gente também entende, porque todo mundo está passando por essa mesma necessidade, nós somos empáticos ao sofrimento, ao medo, à incerteza diante de um futuro improvável, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E as pessoas também têm necessidades urgentes, emergenciais hoje. E tudo isso acaba se misturando. Então, nós temos esse nível de empatia e compreendemos, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é necessário a busca de outras alternativas de suporte, inclusive para este grupo, para esses professores e profissionais. Aí entra a responsabilidade do governo, não é? Para elaborar algum tipo de campanha, algum tipo de disponibilizar recursos para que realmente esse grupo não tenha a necessidade de se ver obrigado a levantar determinadas bandeiras. E, na maioria das vezes, essas bandeiras são levantadas por uma questão de urgência. A gente para conversar e a gente percebe, não é que aquela pessoa queira se expor, até porque quando ela se expõe, ela expõe um filho, ela expõe uma mãe, ela expõe alguém da família que compõe um grupo de risco. Na verdade, eles são pressionados por uma questão de necessidade. E essa necessidade, até para a gente não partir para uma polarização em relação ao mesmo grupo, porque nós somos um grupo só. Não existe o grupo da escola pública e o grupo da escola privada. Existe um único grupo constituído por pessoas que trabalham em várias frentes. E quem tem que garantir o mínimo necessário para que esse afastamento social seja mantido a fim de garantir a saúde de todos, é o governo. E isso a gente percebe que não tem acontecido. Estrategicamente faz justamente o contrário, que é levantar narrativas onde um grupo começa a olhar para o outro como se fossem inimigos e como se estivessem querendo coisas diferentes. Na verdade, na maioria das vezes, quem está lá na frente da LERJ, como aconteceu agora, levantando cartazes e lutando pelo retorno, é porque precisa pagar conta, precisa se alimentar, está sendo pressionado por uma necessidade momentânea. E essa necessidade tem se radicalizado justamente porque, de forma estratégica, o governo faz com que recursos não cheguem. E também não pense
numa organização, numa estrutura de suporte que contemple esses profissionais que estão fora da escola, estando fora da escola particular também, não tem aí o retorno financeiro para a manutenção da própria empresa e dos seus empregos. Então, é bem complicado isso. Bem complicado. Veja bem, o Fernando Siqueira, que está aqui na nossa live, ele coloca assim: manter o distanciamento entre alunos na sala de aula vai ser muito difícil, vai acabar sobrecarregando os professores. E caso venha Covid na sala, o professor vai acabar sendo responsável. Só para a gente tentar pensar o panorama pedagógico dentro dessa orientação protocolar que é a manutenção da distância. Naturalmente, em sala de aula, a gente sabe que um percentual significativo do nosso tempo de docência é gasto para chamar atenção, tentar organizar a turma, promover uma concentração, até que o aluno ele consiga parar para poder se dedicar ali à ação estritamente pedagógica. Paremos para imaginar no professor tendo que parar com tudo a todo momento para fazer essas intervenções, pedindo para o aluno sair de perto, pedindo para o aluno parar de falar no ouvido, pedindo para o aluno parar de virar para trás, porque existe uma orientação e uma posição que esse aluno precisa ficar dentro de sala de aula para que as faces, o rosto de um aluno não esteja virado para o rosto do outro. O professor não conseguiria trabalhar conteúdo, ele iria ficar 2, 3 horas dentro de sala de aula apenas chamando a atenção do aluno. Esse aluno ia chegar em casa, o pai e a mãe ia perguntar: e aí, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que é para virar para frente, eu aprendi que é para não ficar perto do meu colega, porque ninguém iria conseguir trabalhar conteúdo. Para trabalhar o conteúdo, o professor se veria na obrigação de ter que fazer vistas grossas para a questão do distanciamento, se quiser seguir. E isso realmente não se aplica, é muito perigoso. Muito perigoso. Vamos ao nosso próximo post para o professor Marco Toledo comentar, né? Então, vamos colocar aqui, tá? Olha só. Prefeitura de São Paulo já considera improvável volta às aulas este ano. Então, professor Marco. A colocação de Cláudio foi fantástica, né? Silvinha também, perfeita nas suas colocações. Realmente, Silvia, voltando à sua fala, realmente, isso é maquiavélico, né? Mas o exemplo do professor Cláudio Andrade foi fantástico. Você vai passar mais tempo, eu estou aqui imaginando, né? Eu em sala de aula, você passa 45 minutos, 50 minutos, você passa 30, 40 chamando atenção, recolocando o aluno no lugar certo, e o restante da aula você tenta dar o seu conteúdo. Vamos lá. Essa manchete aí, né? Coloca no ar para mim aí de novo, Odete. Tem como colocar? Minuto, por favor. Coloca para gente aí. Coloca aí. Coloca na lateral aí. Aí, ó. A Prefeitura de São Paulo já considera improvável a volta às aulas este ano. Isso aí saiu no Estadão. Ou seja, o prefeito Bruno Covas, ele tinha sido pressionado pelas escolas particulares, logo ele percebeu, chamou os cientistas, né, chamou o apoio científico que ele tem na Prefeitura de São Paulo, né, percebeu que não dava para poder abrir, disseram a ele, olha, se você reabrir, o índice, fizeram aquela tabela que a gente conhece, se você reabrir, automaticamente o índice de letalidade junto ao transporte, o Silvinha lembrou bem, nós temos o problema do transporte e nós temos o problema de aglomeração em sala de aula. A gente não pode esquecer disso. Silvinha lembrou perfeitamente, né? Aliás, a fala do Cláudio e da Silvinha, elas se juntaram. O transporte coletivo e amontoado e as salas de aula que automaticamente irá criar uma aglomeração fantástica, tá ok? Então o Bruno Covas observou isso e automaticamente ele repensou a sua estratégia de voltar com as aulas, entendeu? Com as aulas, com o funcionamento das escolas estaduais. Já no Rio de Janeiro, né? Não se sabe por quê, né? Não se sabe por quê. Né, ele já marcou, né, o governador, a gente sabe disso, já foi notícia em vários jornais, o governador marcou, né, junto com a SEDUC. Eu acredito que a SEDUC até tomou um susto, mas já está marcado já
ao retorno às aulas. Tá? A princípio, né, deixar bem claro aqui, a princípio, os anos findouros, né, os anos que a gente finaliza, né, nono ano, terceiro, né, e o último ano do EJA, se não me falha a memória. Mas o Bruno Covas, em São Paulo, ele automaticamente já retornou o pensamento escutando a ciência, tá bom? Eu queria acrescentar esse debate um detalhe que passa despercebido, e realmente quem não está em sala de aula não vai ter a visão que a gente que fica em sala de aula tem, é essa questão do material. Você vai botar a mão, o aluno vai botar a mão no material, vai levar o material para casa, chega lá o material no caderno, aí ele vai voltar para a escola com livro e caderno, e isso o corona está indo e voltando. Não tem como. Não tem como. Ainda mais se pegar lotação, ônibus lotado e uma série de coisas, não tem como. Só quem não tem mesmo, não escuta quem está na ponta do processo, é que pode pensar e agir desta forma, né? É a relação ao estado do Rio de Janeiro, houve 35% de aumento de infectados. Aumentou agora. Como se aumentou? Voltou para a faixa vermelha? Como voltar em setembro? Não é? E qual a responsabilidade pela vida fica por onde? Né? A gente tem discutido isso com frequência. Me parece que as pessoas ainda não entenderam aquela frase que virou, como que diz, na internet, de toda forma. Ano letivo a gente recupera, vida não se recupera. Não tem discussão. Então, a gente está muito preocupado, porque a gente vinha num ritmo de entender que vai perder o ano. Quem perdeu o ano, quem está perdido é quem está perdido é quem não está conseguindo viver, quem já perdeu a vida, aí está perdido. Isso é ruim? Mas é um outro tempo, é uma outra realidade. Eu acho que o grande desafio que nós temos é compreender essa realidade e atuar sobre ela. A maioria da população, ela não pensa assim. E tem uma questão que eu gostaria também que a gente debatesse aqui, muitos pais, não é? Estão ficando, quem pode, com seus filhos, uma maior parte do tempo em casa, quem pode ficar em casa, mais tempo do que se ficava antes. E isso também faz com que o nível de estresse aumente. Alguns pais de periferia, os filhos ao irem para a escola, significa que eles vão ficar com dificuldades de alimentação, sim. E muitos pais de periferia que não têm com quem deixar os seus filhos, alguma parte do tempo esses filhos estão na escola, e esses filhos hoje não estão na escola. Então, são realidades que a gente tem que pensar. Né? Nós não temos um sistema que nos ajudou a pensar isso de forma coletiva desde que começou. As informações foram trocadas, e é isso que eu gostaria de discutir. Informações do governo uma, do governo federal uma, dos governadores outra, de municípios outra, da OMS outra. Como é que é isso, professora Silvia? Bem, a questão é a seguinte, eu acredito assim que o Brasil não é para amadores, né? A pandemia ela veio evidenciar uma realidade que sempre existiu, mas sempre foi muito camuflada, que é a questão da desigualdade social. E aí as próprias reportagens acabam testando isso. Porque tudo isso que você falou, dessa necessidade da presença da criança na escola, não só pela educação que ela irá receber, mas também pela comida, é sintoma da desigualdade. Só que, ao mesmo tempo, as grandes empresas do chamado quarto poder, ou seja, meios de comunicação, apoiam com toda a força aquelas reformas que vieram agravar ainda mais, né, a questão da desigualdade social. Para piorar, muito da pressão da volta às aulas não é pela preocupação com a educação, né, é pela preocupação que há um discurso negacionista, principalmente por parte do governo federal, e aí como que você nega a pandemia e não volta às aulas?
E aí eu, infelizmente, né, acompanho algumas redes bolsonaristas, mas eu acho que é um estudo muito, né, profundo do que é a natureza de certos seres humanos. E um dos discursos lá o professor não quer que volte às aulas porque o professor é vagabundo. Corta o salário do professor, que vocês vão ver que rapidinho esses vagabundos vão querer voltar às aulas. E muita gente compra esse discurso, compactua, porque quem elegeu, né, esta coisa que estão chamando de presidente, elegeu porque é racista, homofóbico, etc, etc. Né? Porque se for só pelo petismo, tinha Ciro Gomes, tinha o Alckmin, tinha várias outras opções. Então, nós temos aí um caldo que está fervendo, né, que mistura tudo isso. E essa questão da desigualdade social sendo agravada, a coisa vai piorar mais, né? Porque essa realidade da criança que precisa ir para a escola para se alimentar é uma realidade muito cruel. Realmente é muito cruel. E para piorar ainda mais, os pais não puderam deixar de trabalhar. Então, essas crianças estão ficando soltas nas comunidades, porque é difícil você, presente, manter uma criança dentro de casa, quanto mais você é ausente. Então, realmente, parece que a situação só vai realmente piorando. Vamos, professor Cláudio, volta às aulas. Em audiência pública na Alerj, deputados apontam falta de condições nas escolas. Né? O governo decreta, mas os próprios deputados reconhecem que não tem condições. Não é isso? Eu tenho acompanhado as audiências públicas da Alerj com um especial interesse. E, sobretudo, a Comissão de Educação da Alerj tem se posicionado de forma muito salutar e coerente, se posicionando do único lado possível e decente em relação a esse problema. E o que a gente pôde perceber é que tanto a Alerj como os funcionários da SEDUC, eles foram surpreendidos por essa decisão. A gente pensa no retorno às atividades escolares presenciais e existem alguns posicionamentos que a gente precisa diferenciar. Quem determina o momento certo de voltar? É um diálogo que se faz entre a leitura técnica, que aí deve entrar ciência, professores, análises estatísticas para poder entender qual é o tipo de movimento dessa curva, onde abaixou, onde diminuiu, mas não se reserva única e exclusivamente a esse universo técnico, tem um universo político. E tudo indica que essa simulação de data de retorno da rede estadual do Rio de Janeiro surpreendeu a ala técnica, porque ninguém estava esperando. A própria Alerj, quando foi surpreendida por essa notícia, fez lá, através da Comissão de Educação, uma live, onde deixou isso muito claro, e inclusive relembrou que tinha sido acordado com o governo federal que isso só seria viável quando o nível de contaminação fosse bem menor e não estivesse dentro da classificação que se encontra oficialmente agora e aumentando, não é? E uma outra problematização que a gente tem que fazer em relação a esse acompanhamento, primeiro a gente aplaude a questão do acompanhamento contextualizado por meio de regiões. Então, cada região tem uma cor diferente, onde faz apontamento contextual. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a classificação desses riscos, utilizando ali os índices que eles utilizam, não pode, de maneira nenhuma, negligenciar a subnotificação. E a gente sabe a quantidade de subnotificação que existe, por exemplo, em Campos. Não é novidade para ninguém, inclusive o próprio poder público deixa isso muito claro, que há uma dificuldade enorme em fazer os testes. Então, se eu não tenho a condição de fazer o teste na quantidade e intensidade que eu preciso fazer, automaticamente a minha construção de estatística e o meu mapeamento do estado, ele é um mapeamento furado, que não se sustenta. Porque quem sabe exatamente como se encontra cada localidade é quem vive na localidade. A gente para poder fazer uma comparação.
como a região estava antes e era veementemente proibido pensar no retorno às aulas, e como se encontra agora, muito pior, embora em algumas questões, como, por exemplo, talvez vagas nas UTIs, esteja momentaneamente reduzido, mas já no movimento de ascensão, tem tudo isso, mas tem outras questões que precisam entrar na análise. Então, a gente tem histórias, por exemplo, de pessoas, 4, 5 pessoas, de uma única família vindo a óbito em Campos dos Goytacazes, nossos vizinhos, de um lado com a Covid, do outro com a Covid, um vizinho de muro falecendo. Então, num panorama onde a gente não tinha toda essa gravidade, a gente faz isolamento e suspende oficialmente as aulas. Agora que as pessoas começam a ser contaminadas num número gigantesco, que o número de óbitos aumenta no número gigantesco, a gente vai voltar, então isso é no mínimo contraditório. E até na hora de fazer essa classificação estadual, para ver qual é a cor que cada município, cada região se encontra, a gente tem que considerar isso. É o atraso na informação que chega, é a questão dos testes que não existem. Uma outra problemática que todo mundo está vivendo são os erros nos resultados dos testes. Uma outra problemática que está acontecendo em tudo que é lugar, não só no Brasil, mas inclusive fora do Brasil. E aqui em Campos dos Goytacazes, então, em larga escala. A pessoa faz o teste, mas o resultado não é fidedigno. E não é por causa da natureza do teste, porque um teste a gente faz no começo e um outro sorológico faz depois. É porque muitos testes realmente não estão surtindo o resultado que deveria surtir, não estão cumprindo com a sua obrigação e com a sua função. Então, gente, quando a gente percebe o risco de voltarmos dentro dessa problemática e desses impasses, é natural que a gente se posicione contra. Não significa que o professor não queira trabalhar. O profissional da educação, mais do que ninguém, ele gostaria de voltar para a sua turma, para a sua sala, para o seu ambiente, até para os seus problemas cotidianos. O profissional da educação é quase um vício, né? Trabalhar com a educação é um vício. A gente gosta de tudo isso, né? No momento a gente fica até estressado, mas quando se afasta a gente sente saudade. A gente precisa dessa injeção de ânimo na veia. Então, o profissional gostaria de retornar, mas, ao mesmo tempo, a coerência e o respeito que o profissional, não estou falando qualquer um, estou falando profissional, a coerência e o respeito que o profissional de educação tem para com o aluno, o amor que esse profissional de educação tem para com esse estudante é tão grande que, em momento nenhum, ele vai querer brincar de roleta russa, pegar uma arma, colocar na cabeça do aluno para a gente fazer um teste. Vamos ver. Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que a gente volte na nossa escola, não tenha nenhum caso, não tenha nenhum óbito. Mas é uma roleta russa. E nessa roleta russa a gente sabe como é que funciona essa questão. Alguém vai cair, alguém vai se dar mal. Será que nós precisamos realmente colocar os nossos alunos, esses menores, nessa situação de ter que disputar pela vida e contar com a sorte para preservar a própria vida? Então, isso é cruel demais. Eu penso que nós queremos voltar, nós queremos condições, mas precisamos defender, sim, o retorno às condições quando chegar o momento e o cenário correto. Existe um cenário mínimo para nós começarmos a pensar nessa questão. E, obviamente, não é agora. Então, professor Marco Aurélio, vamos comentar aí este comentário, né, da Candice Jasso. Ela diz: não existe possibilidade de voltar às aulas nesse momento, ainda mais em nossa cidade, que não nos oferece o mínimo de segurança na área da saúde. Perfeita a colocação, né? A gente quer também agradecer a todos que estão participando da live. Um grande abraço, uma boa noite de sábado para todos, né? E realmente o que ela colocou é fato, né? O sistema de saúde, né, de Campos realmente é meio duvidoso. Então, eu não correria, eu como pai, não corro, né, não quero correr esse risco
de mandar filho para a escola e depois ter um resultado não muito agradável com a saúde e a integridade, né, do meu filho. Então, há de se entender isso. Eu estou aqui com o jornal, já que aqui a notícia é full time, né? Os índices são full time aqui, ó. Estados Unidos, 820 alunos vão para a quarentena 6 dias, pessoal. 6 dias após reabertura de escolas. Todo mundo sabe, né? Nós sabemos que a mesma política que venta lá nos Estados Unidos, né, Silvinha colocou muito bem aí, né, o negacionismo lá no topo. Então, a mesma política negacionista que a gente encontra nos Estados Unidos, né, nós encontramos também em parte da Europa e aqui, né, na América Latina, inclusive no nosso solo, né? Então, com abertura lá, com abertura de 6 dias de abertura das escolas lá nos Estados Unidos, já houve essa barbárie, essa triste notícia, né, de mais de 800 e poucos, né, pessoas, alunos infectados. A Meg colocou bem aí. Os meus alunos, hoje eu recebi, vou abrir um parênteses aqui, isso, o Fernando também colocou bem, vou até aproveitar esse comentário aí do Fernando, da Meg, né, da Lucy. Os meus alunos de terceiro ano, né, eles disseram, professor, não tem jeito, a gente só vai voltar quando tiver vacina, tá? Manda o que tiver aí, que a gente vai tentar ver o que a gente faz aqui, porque a gente só vai ter coragem, pelo menos um grupo bom, né, disse isso, nós só teremos coragem de retornar depois que tiver realmente um resultado, uma vacina e outra coisa, vou abrir um parênteses aqui, uma vacina e que seja eficaz, tá? Vai lá, Odete. Então, o professor Cláudio teve uma experiência lá no município de São João da Barra, através de uma pesquisa, não é? Onde ele pode falar dessa pesquisa em relação a essa consulta que vocês fizeram, para saber o que a comunidade pensa em relação ao momento que está atravessando e volta às aulas, professor. O município de São João da Barra, como os outros municípios da região, foram acionados via ofício pelo Ministério Público para a elaboração de um documento, que é o Plano de Retorno Seguro às Aulas Presenciais. Esse plano, ele não fala a respeito de uma data, mas ele contempla o processo, o que fazer quando retornarmos. Pode ser no final do ano, pode ser no primeiro semestre do ano que vem, no segundo semestre. Mas quais seriam medidas de prevenção, de reestruturação do ambiente escolar, tudo isso também pedagógicas, para poder se trabalhar dentro do novo, dessa nova realidade que se apresenta. E para elaborar este protocolo, lá em São João da Barra, a gente fez questão de sempre primar, né, pela participação e pela gestão democrática. Como não poderíamos fazer a convocação de uma audiência pública para ouvir pessoalmente a comunidade, nós fizemos uma audiência pública em forma de uma enquete online, onde a gente fez algumas perguntas muito importantes e emblemáticas, perguntas que, inclusive, depois subsidiou o debate das próprias comissões que elaboraram este documento. E uma dessas perguntas, respondida por 1.534 pessoas, perguntava a respeito de ser a favor ou ser contra o retorno às aulas. E 1.343 pessoas responderam que é contra retornar às aulas agora. 86,2% das pessoas que participaram são contra. E isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente que tem feito a defesa técnica sempre do lado da ciência, do lado do bom senso, porque nos dá aquele receio de estarmos defendendo uma pauta, às vezes, contra a consciência e contra a vontade da população. Quando a gente consegue perceber que esse cuidado está sendo entendido também pela própria população, e quando a gente pensa na segurança, na saúde, naquilo que é essencial, e percebe que não estamos pensando sozinho, a população também pensa da mesma forma conosco, isso dá uma tranquilidade muito grande. A gente não sabe o dia de amanhã,
mas independente do que acontecer oficialmente, a gente vai poder, em todos os momentos, fazer a mesma defesa e sempre relembrar que nós estivemos do lado certo, fazendo a construção e a leitura técnica pautados na ciência, no respeito e na vida. O que acontece dentro do universo político é do universo político, mas dentro do universo técnico a gente sempre militou, defendeu e construiu a única narrativa possível, viável e decente para poder se construir nesse momento. Então, eu vejo que São João da Barra foi muito feliz em relação à sua coordenação, Secretaria Municipal de Educação, a secretária Angélica, que tem e faz veementemente essa defesa de retornarmos unicamente quando estivermos aí com a vacina, num cenário completamente favorável, onde não exista um risco. E o Marcos falou muito bem, né? Nós temos não sei quantas vacinas mundo afora sendo testadas. Não adianta apenas vacinar e imunizar a população. Nós precisamos, além de tudo isso, ter uma certeza de que essa imunização foi concreta, é uma imunização real, e diante da vacina, a eficácia, ela precisa ser comprovada, a eficácia, eficiência e efetividade, porque não adianta apenas furar lá o nosso braço, a gente receber uma substância que foi feita para tal, se essa substância não desenvolver o resultado que a gente espera. Então, tem que ser uma vacina segura e tem que ter comprovação de que realmente a saúde e a vida de toda a comunidade vai estar resguardada. Isso. Professora Silvia, vou colocar essa reportagem aqui para a gente para você comentar, professora. Covid-19. Campos registra mais 7 mortes e 58 novos casos da doença. Não cabe em Campos, né? A prefeitura já disse que não tem, mas não cabe voltar. Mas aí a gente discute essa questão. Foi autorizado abrir academias, abrir bares, abrir umas... Né? O povo está na rua, os bares estão cheios, aqui próximo, na Arthur Bernardes, parece que não tem, que não tem Covid. Covid já acabou, né? Então, nós sabemos que a gente trabalha com o negacionismo. Esse negacionismo foi uma construção. Por quê? Porque a forma que as notícias, as orientações chegaram para a população, aí é fácil culpar e dizer que a população, não é isso, professora? Quem teria que dar à população orientações corretas, confundiu mais a população. Então, hoje você vê a população com máscara no queixo, com máscara na cabeça, com máscara no punho, ou sem máscara, ou não, se você está numa fila e pede para a pessoa se afastar, a pessoa já quer brigar com você, né? Eu tive uma experiência até ruim essa semana, que a pessoa veio à minha casa para entregar uma coisa, está sem máscara, a pessoa veio assim, não quer que eu entregue? Né? Olha só, por quê? Porque ainda isso. Mas eu com máscara, a pessoa sem máscara, você pergunta, mas você está sem máscara? Não quer que eu entregue? Então, esse negacionismo, ele não pode, eu digo, ficar na cota da população. Eu queria discutir isso com vocês. Porque a referência maior orientou e confundiu. Não é? Imagina os reflexos disso em adolescentes, em crianças, que é o que a gente fala, vou negar, não tem corona, não vai pegar, é gripezinha, é passageiro, não chega. Isto gerou. Então, é muito fácil transferir tudo o que está acontecendo na cota das pessoas. Eu fico muito preocupada com isso, acho que cada um tem uma parcela, mas se você tem uma população que está esperando, a população está esperando que se diga a ela o que caminho tomar, e diz para ela que não é bem assim, que não é nada demais, os reflexos vêm. Os reflexos vêm. Eu penso assim, não sei você, professora Silvia,
Eu vou fazer o comentário mais ou menos que eu vi, porque o meu sinal ficou falhando muito. Eu lanço uma pergunta que é muito interessante. Por que há muito tempo nós não temos mais o extinto projeto Aquários, que até assisti concerto lá na Quinta Boa Vista, né, que eram concertos clássicos abertos ao público? Por que quando eu começava a fazer trabalho voluntário de coral nas escolas, aqueles funks, inclusive os proibidões, iam sumindo dos celulares e sendo substituídos pela música popular brasileira, o repertório, em geral, que o coral trabalhava. Essa distopia da informação, ela é proposital, né? Quanto mais você promover dentro da cultura de uma população, e aí, por isso que eu digo, o poder mais poderoso do mundo é o quarto poder, que é o do meio de comunicação. Né? Por isso que a fake news, ela conseguiu fazer esse estrago. Você vê aí, né? O Bannon foi preso essa semana e veio à tona a gravação de uma reunião dele com um membro da família Bolsonaro, dizendo: nós vamos detonar o Brasil com as fake news. Porque quando você promove esse desconhecimento da realidade e coloca no lugar, né, uma visão corrompida que pertence a um único grupo, né, uma visão manipulada, isso aí permite que você conduza, né, a população de um determinado país da maneira como você quer. Então, há muito tempo, eu falo assim pela área da cultura, porque eu sempre trabalhei com ela, eu acho que falhou meu sinal. Não, a gente está te ouvindo, professora. Está ouvindo? Há sim, muito sim. tempo que a gente vem vendo, né, que a música de qualidade veio sendo substituída por música que é monotemática, que fala apenas de sexo e bebida, sofrência. Isso é proposital, porque as pessoas elas não conseguem pensar além desse imediatismo, né? E você pode ver que são músicas que promovem uma eternalização da adolescência, né, na população. Então, você vê adultos com comportamentos adolescentes, e isso culminou nisso aí que a gente está vendo. Né? Só se resolve as coisas pela violência, as pessoas não acreditam na realidade atestada pela ciência. Isso tudo foi muito pacientemente construído ao longo dos anos e o resultado está vindo agora. Isso. É isso, professor Marcos. Então, veja bem, no mês de julho, Campos registrou 255 óbitos, fechou 2 postos de atendimento, né? Os hospitais públicos, a gente vai ver, ficaram 3 dias sem leitos, não tem como voltar às aulas, né? Aí, Luci coloca que nós temos problemas com a estrutura, né, de saúde do nosso município. Nós temos um grande problema, isso é verificado. Nós tivemos aí o hospital de campanha, que veio, mas não veio, né? O hospital, as pessoas, ele veio, mas não veio. E para a gente é uma coisa tão escandalosa, porque as pessoas se aproveitam de um momento como este. Olha que ponto se chega, né? Para, vamos dizer, abre aspas, fecha aspas, se dá bem. Que coisa, né? Um desrespeito total à vida. Então, por que eu estou falando isso? Se as pessoas não conseguem ter, quem está no comando não consegue respeitar a vida com essas atitudes, vai ter preocupação com o filho do trabalhador e da trabalhadora em voltar para a sala de aula? Não vai, gente. Mas não vai. Não é? Hospital, o escândalo em relação a esses hospitais de saúde aqui no Rio de Janeiro mostra que as pessoas não têm compromisso com a vida, compromisso com as pessoas, não. Mostra isso, você imagina. E logo deliberando volta às aulas, que compromisso é esse, não é? A professora Silvia está com problema de conexão, eu vou tentar colocá-la de novo na tela, e nós vamos buscar
concluir nossa live hoje, que está sendo assim, muito boa, e eu gostaria de colocar para vocês a pergunta que a gente tem feito e que vocês a fechassem dessa forma. O que mais vale, o ano letivo ou a vida? Quem começa? Posso começar? Silvia. Ah, o Cláudio. Então vai, Cláudio. Pode ser, pode ser. Só uma pequena observação. Quando a gente pensa em cultura e nível cultural, é só bom a gente também identificar que, mesmo entre aqueles que compõem a alta cultura, também existe o negacionismo. Então, isso aí é bom a gente estar fazendo essa leitura, observando que tanto aquelas pessoas com uma cultura mais rasteira caem, de certa forma, na manipulação, como aqueles que têm acesso a um capital cultural e econômico bem maior. Sim. Isso aí existe. Perder o ano letivo. Na minha opinião, eu acho que a educação precisa se organizar, como muitos já estão fazendo, para que esse... Cláudio, posso só fazer uma observação? Pode, fica à vontade. Pode fazer, Silvia, professora. Pode falar, Silvia. Oi, eu acho que travou o sinal dela. Deu uma travada. Não, é só para fazer um adendo. A cultura popular original, ela é riquíssima. Entendeu? A internet dela está picotando. Está picotando, Silvia. Deixa eu falar, Silvia, para ver se a sua internet estabiliza. Talvez quando eu terminar ela já tenha estabilizado. Então, Odete, quando a gente pensa em acabar com o ano letivo, não ter ano letivo para preservar a vida, eu acho que existe um meio termo viável dentro desse contexto de excepcionalidade. O que muitas redes já estão fazendo, que são as atividades não presenciais, nem sempre remotas, até porque nem todo mundo tem essa estrutura, e a gente sabe que muitas pessoas não têm internet de qualidade. Você tem uma pesquisa muito boa, onde fala desse nível de internet aí que mais da metade da população tem, consegue muito mal entrar no Facebook, não baixa um livro, não baixa um PDF, não consegue assistir um vídeo, não consegue entrar num aplicativo que faz transmissão ao vivo, então tem tudo isso aí. Então, por um lado, eu acredito que os sistemas de suporte podem pensar numa maneira de trabalhar, entendendo que não vai ser em caráter substitutivo, ou seja, nunca vai estar no mesmo nível de uma aula na escola, presencial, convivendo com os alunos, vivendo todas aquelas experiências da sala de aula e da escola. Mas é possível fazer o mínimo, seja por meio de grupo de WhatsApp, como muita gente tem feito, seja por meio de plataforma em São João da Barra. Nós estamos trabalhando com uma plataforma virtual. Os alunos acessam essa plataforma, os professores produzem material, enviam material para essa plataforma. Quem não tem acesso à plataforma recebe uma apostila, um material pedagógico organizado, com conteúdo próprio do bimestre, para não parar esse processo. É claro, entendendo que, pedagogicamente, muitos conteúdos e habilidades realmente não vão ser construídos. Sim. Né? Mas algo está sendo feito e oferecido. Alguns conseguem se articular com mais maestria, outros com mais dificuldade, com mais resistência, até porque a gente sabe que isso envolve se repensar, né, se reinventar, até porque nós, professores, não somos acostumados, por exemplo, a usar as novas tecnologias dessa maneira, como nós estamos utilizando hoje. Né, esses meios e mecanismos para a gente é muito novo, então nem todo mundo se sente à vontade com a exposição da imagem e tantas outras coisas que está dentro aí dessa nova forma de se educar. Mas eu penso que parte deste ano letivo não precisa ser perdido, como muitas redes já têm feito. Então, tem trabalhado, tem ofertado conteúdo, mas, ao mesmo tempo, quando eu falo e aponto essa possibilidade de não precisar perder o ano letivo,
mas pode-se trabalhar de uma outra forma, de uma outra maneira, entendendo que o nível de desenvolvimento de aprendizagem não vai se comparar com a aula, não é substitutivo, né? Que isso fique claro, mas algo pode ser feito. Então, isso é muito importante. Muitas redes estão fazendo, está dando certo, e algo desse momento pode ser aproveitado, pode ser validado como carga horária. No mais, o retorno à aula presencial, isso está, na minha opinião, na minha leitura, e lá em São João da Barra, na opinião e na leitura de 86,2% de toda a comunidade são-joanense, de mais de 36 mil habitantes, isso é inviável, esse retorno presencial. A gente não sabe o que vai acontecer por causa de um panorama político. Esperamos que o Ministério Público acione aí o Estado, a Alerj, a Comissão de Educação da Alerj, já deixou claro que não é a favor, que isso não foi combinado essa data, na verdade está descumprindo aquilo que teria sido um acordo numa primeira audiência pública com a Alerj, junto ao secretário estadual, e a gente sabe também que não depende somente do secretário da visão dele, é uma correlação de interesses ali, e nem sempre o secretário é ouvido, às vezes vem direto do governador, movido por outros interesses e por outros acordos. Então, isso aí realmente acontece. Mas voltar para dentro da escola, não. No entanto, é possível o professor fazer alguma coisa, tomando muito cuidado com a carga. É um erro que eu tenho visto se repetindo em várias redes. Uma coisa é o meu aluno ficar 4 horas dentro de uma sala de aula numa escola. Outra coisa é ficar 4 horas na frente de uma televisão, num grupo, ouvindo alguém e recebendo esses conteúdos. Então, tem que se pensar de forma humanizada nessa carga. Isso aí tem que se reduzir de forma exponencial, mas algo pode ser feito justamente para não parar com o processo de aprendizagem e fazer com que, sobretudo ali nas séries iniciais, o nível de competências e habilidades desse aluno não regrida. Isso é muito importante. Professora Silvia. Sim. Fazendo só um adendo, né, quanto à questão da cultura, realmente não tem a ver com a cultura popular ou clássica, como se diz, né? Essa questão do negacionismo. A cultura popular brasileira sempre foi riquíssima, mas ela foi sendo destruída, aquela cultura original realmente, né? Por quê? Porque a cultura própria do povo lhe dá independência, pensamento, reflexão sobre a realidade, né? Tanto que você tem letras de sambas antigos que são, assim, primorosas na crítica àqueles contextos sociais da época, né, em que foram produzidos. A gente, que é professor de história, a gente sempre usa, né, as músicas de época, né? Você pega também o cancioneiro medieval, é maravilhoso, e isso tudo é a produção popular. Mas o objetivo realmente é esse, né, tirar a independência do pensamento. E aí a gente vê essa realidade, né? Volta às aulas e tudo mais. Por que essa dificuldade, né, da orientação em casa não é só dos limites físicos, mas do próprio limite que o saber foi tirado, né? Os pais, nessa questão da sobrevivência, isso também é muito cruel. As pessoas têm que sobreviver. Então, aquela questão da produção própria de cultura, da reflexão sobre o mundo, da leitura, da busca, né, da cultura, isso fica prejudicado pelo time que você tem de trabalhar muito para ganhar muito pouco, né? Agora, não foi dada, mais uma vez, a voz, eu estou falando no caso da realidade nossa, da prefeitura, a voz ao professor, né? Com muito atraso, a Secretaria soltou uma apostila com atividades iguais de sexto ao nono ano, meus alunos de oitavo e nono ficaram danados da vida, porque, nós regredimos para sexto ano, o próprio aluno questionou isso, né? E não foi feita uma plataforma, e agora constituiu-se aí, né, blocos, através da TV Câmara, que nem todos os alunos têm acesso, porque precisa da antena local, né? Quem mora, por exemplo, aqui em Conselheiro, o pessoal tem parabólica, então não pega a TV Câmara. Um conteúdo que nós... Oi? Precisa
conversor, né? Além precisa de conversor para poder assistir a TV. E nem todas as famílias se conversor, não é barato, entendeu? né? E não foi dada, assim, nós não fomos consultados, professores, em tempo nenhum. Então, eu já tive aí um feedback de alguns alunos que disseram que assistiram e não entenderam nada, né? Então, realmente, é uma questão, é aquilo que eu falei no início. A pandemia veio evidenciar que o Brasil já não estava preparado em termos de educação para o dia a dia, quanto mais para questões das exceções, né? E a vacina saindo, você ainda tem um tempo muito grande, né, para ver se ela vai dar certo, porque todo medicamento novo, ele requer tempo. Então, nós tivemos também uma realidade de se cortar verbas da ciência, das pesquisas. Então, parece que as coisas foram acontecendo só para agravar o que veio depois, né? Então, realmente, não cabe volta à aula de maneira nenhuma. Depois Travou. para realmente, né, a latência de efeito, né, fora a questão porque o medicamento novo ele tem as reações adversas, que são aquelas que não são previstas. Então, tudo isso realmente vai gerar essa questão. Eu não vejo a possibilidade de volta às aulas nem tão cedo. Então, seria necessária a decência dos nossos governantes, né, de correrem para fazer o que já tinha que ter feito há muito tempo. Professor Marco Toledo. Bem, as minhas últimas considerações, realmente, os dois, né, já falaram, né, quase tudo aí. Eu só vou alinhavar a colocação dos dois para a gente poder finalizar. O Cláudio lembrou bem, né, há de se aproveitar alguma coisa, né, da parte digital do ensino, mas vamos aqui, muitos alunos estão exclusos e a gente briga não por aquele que tem celular e o pai e mãe paga pacote de internet. A gente briga por aquele aluno que não tem o que comer dentro de casa. Que dirá um celular? E quando tem celular, tá? Preste bem atenção. E quando tem celular, o celular é dividido para 3 ou 4 e coloca um pouquinho de crédito para poder tentar, né? Tentar acessar a rede, né? Para poder tentar. Se mora longe, ainda tem problema de sinal. Porque é o seguinte, as operadoras só vão, a operadora de telefonia, né, que é privada, só vai colocar antena no lugar que der lucro. Em lugares com poucos usuários, não vai colocar, não coloca. Privatiza para você ver o correio, o que vai acontecer. Tá? Então, para mim fechar aqui rapidamente, né? Eu só fiz um parâmetro para a gente poder entender. Em privatização e piora de atendimento, tá explícito no sinal de telefonia nossa. Tá explícito. Além de ser ruim, ainda tem poucas antenas para poder ter pouco acesso. E essa antena que tem é pesada. É pesada que eu digo, muitos ligando ao mesmo tempo e ela funila e acaba caindo, entendeu? Tá? Então, só para a gente poder encerrar aqui, né, as minhas palavras, eu digo sempre o seguinte: a gente está lutando justamente para aquele aluno, por aquele, né, em prol daquele aluno que não tem acesso a nenhum à internet e só Deus sabe se tem celular em casa, tá bom? Fica aqui as minhas últimas palavras aí. Fala aí, professora. Então, para ajudar na compreensão de por que essa preocupação de não volta às aulas e também de como chegar esse conteúdo necessário para manter o aluno com vínculo na escola, porque se também não tiver nada, perde-se o vínculo e o retorno já está sendo apontado um percentual muito elevado de alunos dizendo que não retornam pós-pandemia. Então, nós que somos da educação, nós também temos que ter a preocupação desse elo não se romper em relação ao aluno, e isso também é preocupante, como fazer isso
as várias formas que várias secretarias de municípios e mesmo Secretaria do Estado pensa, tem que levar em consideração dados importantes. Por isso, não só o ensino remoto, mas a utilização, eu tenho senões em relação a isso, das apostilas, e para mim também a apostila é um leve trás de corona, mas é um instrumento de elo, para que esse número de alunos que não estão pensando em não voltar mais, desestimulados diante de tudo, não venha a crescer. Está em dados muito recentes do IBGE, que diz que 1/3 das casas no Brasil não tem net. 43% não tem computador. As classes D e E, 56% não têm acesso à internet. Né? 55% de jovens entre 19 e 29 anos usam pré-pagos, que tem só 15 minutos para usar. Então, são dados concretos que, quando você vai pensar em ações, você não pode desconsiderar. Não se pode tomar decisões sem ter esses dados para como formular e como dialogar com esta nova realidade, ou esse novo normal, que nós vamos ter que reaprender a conviver. Né? Eu acho que daqui para frente nós vamos ter que repensar coisas que a gente nunca pensou. Um país e um povo com calor muito grande, a gente gosta de abraço, a gente gosta de beijo, a gente gosta de ficar no meio das pessoas, a gente gosta de convívio, a gente gosta da sala de aula, a gente gosta da sala cheia, a gente gosta de tantas coisas que, para nós, hoje a gente está assim, não posso nada disso que eu gosto. Nós vamos ter que repensar, e isso não se faz de forma individual. Isso toda a saída para todas essas dificuldades e que estão colocadas para nós só será feita pelo coletivo. Só será feita escutando as pessoas. Eu acho que existe um vazio, né, um vácuo muito grande quando não se ouve aqueles profissionais que atuam na ponta do processo. Então, esses profissionais devem ser os primeiros a serem ouvidos também e colocar todas as informações e dali você tirar questões positivas, o que fazer e ações maiores. Né? Eu estou muito feliz porque essa live, ela foi uma live que a gente estava desejando há muito tempo, não é? A gente já tentou fazer, mas por uma série de questões não foi possível, e eu fico muito feliz quando a gente consegue romper. Né? Vejo vocês que eu fico feliz até comigo. Eu estou aqui botando os comentários, botando as coisas, agradeço muito a paciência que o professor Marco Aurélio me ensina. Isto é a relação do ensino-aprendizado que a gente aprende todo dia. Professor Marco Aurélio, muito obrigada. Né? Professor Cláudio Andrade, muito obrigada pela nossa parceria na formulação dos projetos que nós estamos aí. Não é? Você tem sido, assim, um parceiro muito especial. Professora Silvia, que acompanha e nos defende aí com unhas e dentes. Só tenho a agradecer. Você não sabe como foi bom você estar aqui, se colocando, estando conosco aqui. Queria que vocês dessem boa noite e que sejamos sempre produtivos e positivos. Afinal, estamos vivíssimos. Estamos aqui, né, com maior alegria, apesar de tudo, a gente não pode perder a esperança de dias melhores, porque estamos vivos e vivas. Isso é a coisa mais maravilhosa. Amar a vida e lutar pela vida, lutar por uma sociedade justa, igualitária, fraterna. Professor Cláudio começa, depois professora Silvia, depois professor Marco Aurélio para despedidas. Uma boa noite para todos, obrigado aí pela oportunidade de estar trocando essas informações, aprendendo aí com você, professora Odete, Silvia, o Marcelo. E o Marcelo, só para finalizar aqui uma reflexão,
O Marcos, só para finalizar, ele falou a respeito da utilização de celulares. Odete, para complementar, veio apresentando um percentual de mais de 40% dos nossos alunos, das famílias do Brasil que não tem máquina, não tem computador. Já pararam para imaginar o que seria assistir uma aula no celular? A dificuldade que nós temos, às vezes, de ler no computador, que a tela é grande, a dificuldade que, às vezes, a gente tem de ler o livro físico e folhear. Imagina a gente fazer tudo isso no celular, é difícil demais. Isso, de certa forma, me lembra São João da Barra, onde foi adquirido aí para todo o segundo segmento da rede os tablets com internet para poder viabilizar o ensino e a entrada nessa plataforma e também para ser um recurso de suporte para os professores. Cada grupo pedagógico, equipe técnica e professores nas suas escolas conseguirem utilizar, então, esse recurso a mais que vai ser aí disponibilizado. Então, tablet para os alunos com internet. Não adianta só dar o tablet, tem que ter internet, tem que ter a rede. Sim. Não adianta só dar a rede, tem que ter internet. E a utilização do celular, ela prejudicaria muito o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso aí é bom, né? A gente está apresentando e aquilo que é feliz, aquilo que é correto, eu acho importante a gente também citar para que seja imitado, né? Para que inspire, talvez, a outras pessoas a fazerem a mesma coisa e, dessa forma, instrumentalizar tanto professores como alunos para que o processo continue com as suas restrições, com as suas limitações, mas que esse elo tão bem falado por Odete não se perca. Né? Até porque esse momento, essa pausa que se deu no processo ensino-aprendizagem presencial não pode, em hipótese nenhuma, significar um corte de elo, tanto no processo como na relação professor, escola e aluno. Silvia. Fala, Silvinha. Alô, Silvia? Oi, pronto, voltou, porque deu uma falhada. A minha internet aqui é o exemplo, né, de tudo isso que a gente falou. Porque como é interior, é uma internet a rádio. Bem, realmente concordo com o que o Cláudio falou, né? Esse elo da escola com o aluno, do professor com o aluno, eu acho que é um elo assim, que significa muito mais do que todos nós pensamos, né? O professor ele é capaz de influenciar, de marcar a vida dos seus alunos, né? E aí eu venho lembrar a todos os professores, todos os colegas, primeiro, desistir jamais. Eu sei que a nossa realidade é muito difícil, né? Eu sei que, apesar de termos uma LDB cujo texto, se fosse cumprido, daria ao nosso país uma educação democrática, né? Mas a lei existe, não é cumprida. E aí lembrar, mais do que nunca, eu acho que essa realidade do Covid veio lembrar, professor é um ser de luta antes de qualquer coisa, né? Nós ficamos muito centrados, é claro, né, na questão salarial, porque somos uma das categorias mais mal pagas, trabalhamos muito, apesar dos políticos querer dizer que não, porque não trabalhamos só nas escolas, trabalhamos em casa. Né? A educação ela é vivenciada pelo profissional da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E às vezes é um sono que a gente sonha com os alunos, né? Mas tudo bem. É verdade. Então, o professor, ele antes de mais nada, ele tem que ser um profissional de luta. Lutar não só por si, pela sua sobrevivência, mas lutar pelos direitos dos seus alunos, lutar pela implantação de uma educação democrática e, consequentemente, luta não só pela sua comunidade, mas pelo país inteiro. Professor Marco Aurélio. Eu acho que essa live deveria começar... Nós deveríamos fazer live com 2 horas, hein, Odete? Porque uma hora essas duas figuras célebres aqui com a gente foi fantástico. Meu agradecimento ao Cláudio, belíssimas colocações, a Silvia também, deu excelente colocação, né?
E eu vou finalizando por aqui com aquele raciocínio que eu comecei, né, na minha primeira despedida, né? Na verdade, nós estamos despedindo por duas vezes. Tão bom que a live foi, né? Acredito eu, né? E realmente a gente luta pelo aluno, como o Silvia colocou, do início, desde quando a gente acorda, quando a gente pega a estrada, né? Eu estou em um colégio há 23, 24 anos, eu tenho que andar 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, pego a BR, perigosíssima, entendeu? Todo mundo sabe disso, que o trecho é perigoso da BR-101 na chegada da cidade. Então a gente faz isso, né, para poder vê-los, né, mudando de vida. Esse é o grande sonho. Quer transformar uma família, dê a faculdade para um dos familiares, que aí você vai ver toda a família se transformando. Entendeu? É isso, Silvia? Ensine alguém a tocar violino, que você vai ver a transformação dessa criança. É isso. Então, fala, Tete, parabéns para vocês. Vocês acumularam... Vocês são maravilhosos. Tanto o Cláudio quanto a participação do Silva foi fantástica, tá bom? Deixo aqui meus parabéns para os dois. E professora Odete nem precisa falar, tá bom? Fala, professora. Vamos finalizar essa live com a frase que está assim, que é a frase que a gente vai finalizar, da professora Fátima Rangel, que ela diz: desistir jamais, dias melhores virão. Ok, gente? Olha o meu